fome em massa e paralisia logística. Dos portos gelados no extremo oriente da Rússia até as prateleiras supostamente brilhantes dos mercados de Moscou, essa linha não é mais um corredor de abundância, mas se transformou em uma vasta raiz de desespero. Mesmo que você esteja a 6.000 quilômetros de Moscou, a guerra de Putin agora está dentro da sua geladeira. Pessoas brigando por batatas em filas de 30 graus negativos em Chukotka, e aquelas pagando uma fortuna por um pepino em Moscou, estão nos gritando uma coisa. Nos anos 1980, a superpotência URSS desmoronou sob o peso das prateleiras vazias, incapaz de entregar salsichas ao mercado enquanto lançava foguetes ao espaço. Aqueles anos vergonhosos, quando a hiperinflação empurrou uma geração abaixo da linha da pobreza. E hoje, a história está se repetindo na Rússia com uma cruel ironia. Tudo começou com o que parecia ser uma simples etiqueta de preço, mas o mecanismo subjacente grita a disfunção de um Estado. Até mesmo os dados embelezados do Serviço Federal de Estatísticas do Estado da Rússia já não conseguem esconder o incêndio no terreno. Hoje, a família russa média gasta quase 40% de sua renda total, e em algumas regiões, até 50%, apenas para ter acesso aos alimentos. Essa proporção está muito além da sustentabilidade, mesmo em uma economia de guerra, e é um claro sinal de colapso social. Relatos de regiões remotas do leste, como Chukotka, parecem um cenário de filme de terror. Alimentos básicos como batatas e cebolas estão indisponíveis nos mercados locais da região há semanas. Caminhões que deveriam fazer entregas estão parados no meio das rodovias em temperaturas congelantes de 30, 40 graus Celsius negativos. A Rússia sempre se gaba de sua geografia impenetrável e enfatiza que nenhum inimigo pode alcançá-la. No entanto, ao longo da história, o maior medo dessa geografia não era um exército vindo de fora. O inimigo sempre esteve dentro, muito mais silencioso, muito mais invisível. E quando ataca, não há para onde correr. Hoje, a situação é tão grave que até mesmo as cidades vitrine do regime, Moscou e São Petersburgo, antes consideradas intocáveis, têm observado a rota dos caminhões de alimentos por dias. Enquanto as pessoas no Extremo Oriente estão sendo testadas pela fome, até mesmo as vitrines no Ocidente já não conseguem esconder esse colapso. Isso não é apenas uma escassez, é um caos imparável que se aproxima passo a passo, onde os caminhões param, as prateleiras esvaziam e as pessoas são forçadas a se virar sozinhas. O que enterrou a dinastia Romanov na história não foram as armas alemãs nas linhas de frente. Foram as pessoas famintas e furiosas esperando em frente às padarias no frio congelante de Petrogrado em 1917. A fome sempre foi um caos devastador na geografia russa, sempre desencadeando mudanças de regime. E hoje, Vladimir Putin enfrenta este inimigo mais implacável e impiedoso da história em sua própria casa, em suas próprias ruas. Isso não é como as rodovias da Europa com seus climas amenos. Um caminhão parando no leste da Rússia não significa apenas uma entrega atrasada. Significa toneladas de alimentos dentro daquele caminhão congelando e se tornando desperdício, e o motorista enfrentando perigo de vida. O que acontece quando o caminhão finalmente chega após superar todos esses riscos? As batatas e cebolas acabam em 10 a 20 minutos. As pessoas tiram folga do trabalho para ficar na fila. Há um limite de apenas um saco por pessoa. Em uma região como Yakutsk, famosa por suas minas de diamantes e ouro e teoricamente rica, a situação é ainda mais grave. As pessoas estão tentando comprar carne e alimentos básicos em barracas improvisadas montadas em terreno lamacento, completamente sem higiene. Cidades que antes sonhavam em se tornar a Dubai do Norte, agora se transformaram em mercados medievais. Então, qual é a situação em Moscou, o bastião da civilização? Quando a cadeia logística se rompe, a crise assume uma forma diferente no Ocidente, e a tragédia dá lugar a uma comédia absurda. Imagens virais nas redes sociais revelam o absurdo da situação. No passado, no Dia dos Namorados, ou em ocasiões especiais, você compraria para a pessoa amada diamantes, ouro ou um modelo mais recente de telefone. Na Rússia de hoje, o conceito de luxo foi redefinido. Um usuário compartilhou o presente mais valioso que deu à namorada. Não um buquê de flores, mas um buquê de pepinos cuidadosamente embrulhado. Esta imagem pode parecer engraçada para você, mas para o povo russo é um humor amargo de sobrevivência, porque o preço por quilograma desses pepinos superou o preço da carne e agora rivaliza com o de camarões gigantes. Um país agrícola tornou-se incapaz de fornecer ao seu próprio povo até mesmo os vegetais mais básicos. O sistema entrou em colapso. Quando deslocamos os eventos de uma questão de fornecimento regional para colocá-los em um vasto mapa geopolítico, a escala do perigo administrativo iminente torna-se muito mais assustadoramente clara.
O verdadeiro poder de um império não reside nos magníficos palácios de sua capital, mas em sua capacidade de sustentar logisticamente seus cidadãos e bases militares em suas fronteiras. O erro crítico do governo russo na administração civil é deixar essas guarnições remotas na fronteira, que garantem a existência do país, enfrentarem fome e paralisia logística. Vamos direcionar nossa análise primeiro para a fronteira oriental do país, Chukotka. Este não é um deserto de gelo comum. É um enorme limiar militar que controla o Estreito de Bering, compartilhando uma fronteira marítima com a América. A Rússia investiu bilhões de dólares em bases militares na ilha Wrangel para consolidar seu poder no Ártico. O sistema de radar Sopka-2, integrado a esta base, atua como uma enorme cúpula eletrônica, que pode rastrear até mesmo uma mosca decolando do Alasca. Mas neste exato ponto, uma contradição administrativa surpreendente vem à tona. À sombra daquele radar de bilhões de dólares capaz de detectar os mais recentes caças no céu, os técnicos que operam aquela base estão lutando entre si para encontrar um saco de cebolas no frio congelante. Em uma região que não pode alimentar sua população civil, até os sistemas militares mais avançados perdem seu valor operacional. Uma região estratégica incapaz de suprir necessidades alimentares básicas está essencialmente colapsada internamente. Uma base militar que não pode alimentar seus próprios civis não pode ir além de ser um alvo potencial no campo. Uma vulnerabilidade semelhante está se desenrolando em Vladivostok, lar da Frota do Pacífico, a espinha dorsal da dissuasão nuclear russa. Esta enorme cidade portuária, que controla as fronteiras da Coreia do Norte e da China, é o centro de projeção de poder da Ásia-Pacífico. No entanto, usinas termoelétricas explodindo na cidade estão deixando a população sem eletricidade no frio congelante. Manter os submarinos nucleares operacionais depende de os trabalhadores nesses estaleiros terem estômagos cheios. A necessidade de trens militares e vagões de alimentos civis compartilharem as mesmas linhas ferroviárias desgastadas desacelera a mobilidade naval. Enquanto os cruzadores pesados são visíveis do lado de fora, por dentro há uma decadência administrativa, com trabalhadores incapazes de encontrar suprimentos para manter esses navios. O cenário não é diferente na região de Yakutsk, o coração da mineração de carvão, ouro e diamantes. Mineiros que extraem vastas riquezas subterrâneas e financiam a economia do país são forçados a comer vegetais secos sem valor nutricional. Trabalhadores da indústria pesada, obrigados a comprar carne estragada de barracas improvisadas na lama, enfrentam uma severa prova de escassez. Deixar essas cidades guarnições isoladas à beira da fome é mais do que mera incompetência administrativa. É um suicídio estratégico significativo. A impotência administrativa está rapidamente corroendo a lealdade do povo à capital. À medida que a capacidade da infraestrutura civil em áreas remotas de fronteira diminui, a autoridade do governo central nessas regiões enfraquece. A face cruel da repetição histórica está aqui. A fome sempre foi o fator mais disruptivo que desencadeia mudanças de regime na Rússia. Durante a fome do Volga de 1891, quando o Estado confiscou grãos dos camponeses sob o slogan "As exportações não devem parar", 400 mil pessoas morreram e a consciência do regime czarista colapsou. Em 1917, multidões famintas esperando em frente às padarias em Petrogrado enterraram a dinastia Romanov na história. O colapso civil em regiões estratégicas como Chukotka e Vladivostok é um sinal perigoso de que a camada externa do império está se rompendo. A incompetência administrativa em todas essas regiões está criando uma reação química que acelera a separação da periferia distante de Moscou. Esta vasta extensão geográfica que se estende do Alasca até a fronteira com a Coreia do Norte mostra que a capacidade da administração está amplamente esgotada. Então, neste país com a maior área terrestre e campos agrícolas do mundo, por que as prateleiras estão vazias e por que os preços estão subindo como um gráfico de criptomoeda? A resposta não está nos campos, mas no asfalto que levará os produtos desses campos ao mercado. A espinha dorsal logística da Rússia foi quebrada. Enquanto tempestades de neve fecham estradas, os limpa-neves necessários para desobstruí-las não estão em lugar nenhum, porque não há pessoal para operar esses veículos. Aqui está o coração técnico da crise: falta de pessoal. A Associação de Produtores de Laticínios da Rússia foi forçada a declarar oficialmente que a principal razão para o aumento massivo de 41% nos preços é a escassez de pessoal agrícola e de transporte. A Rússia enviou tantos homens para a frente na Ucrânia que não sobrou ninguém para manter o país funcionando. O setor de logística está parado devido à falta de motoristas. As empresas de transporte não conseguem encontrar motoristas licenciados para assumir o volante.
Aqueles que estavam lá ou morreram na frente, ou ficaram feridos, ou foram forçados a trabalhar informalmente, ou deixar o país por medo de serem recrutados. Esta paralisia logística não se limita à falta de motoristas. A crise de energia e peças de reposição, outro elo na cadeia, também entra na equação. Ataques de drones e incêndios em refinarias na República de Komi e ao longo da linha de Belgorod atingiram a cadeia de abastecimento de combustível. Imagine um caminhoneiro. Mesmo que ele se atreva a pegar a estrada, não consegue encontrar combustível para encher o tanque ou enfrenta preços do mercado negro. As filas de quilômetros nos postos de gasolina são um ponto de estrangulamento, não apenas para veículos civis, mas também para veículos comerciais que transportam a rede de distribuição de alimentos do país. O problema das peças sobressalentes é uma tragédia à parte. Devido às sanções ocidentais, a maioria das frotas de caminhões da Rússia está negligenciada. Tratores de marcas ocidentais como Volvo, Scania e Mercedes estão sendo sucateados por falta de peças. Os pães vendidos nos mercados, uma fatia de cada vez, são o símbolo mais concreto, doloroso e humilhante deste colapso sistêmico massivo. A Rússia, que já foi o celeiro do mundo, agora regrediu ao ponto de racionar pão para seus cidadãos, vendendo-o por fatia. E não confunda isso com um problema de hoje, uma perturbação climática temporária. Esta é a cronologia de um colapso que foi tecido fio a fio, passo a passo desde 2023. Esforce sua memória e lembre-se da vergonhosa crise dos ovos. Naquela época, fábricas dos chamados territórios ocupados da RPD até a Sibéria estavam sob investigação por aumentarem os preços em 94%. Em Saratov, em Belgorod, as pessoas esperavam na fila por horas em temperaturas abaixo de zero para comprar uma dúzia de ovos por menos de 100 rublos. Os ovos eram vendidos com cartões de racionamento. Você sabe qual foi a solução do governo? Vladimir Gutanev, presidente do Comitê de Indústria da Duma, zombou do público dizendo: "Os russos comem muitos ovos, comam menos." Alexander Gordeev, um deputado de Vologda, deu ovos como presentes de Ano Novo para seus colegas, confirmando como este alimento básico havia se tornado um luxo. As pessoas estavam com raiva. As pessoas surtaram, mas estavam impotentes. Em 2024, começaram os furtos de manteiga. Se ladrões em um país roubam manteiga em vez de dinheiro, essa economia já colapsou. Aqueles que roubaram manteiga e ficaram na fila por ovos agora, em 2026, estão presenteando uns aos outros com pepinos. A cena na Rússia é a mesma, apenas o nome da miséria mudou. Esta onda de miséria criou uma onda social massiva que toca os nervos expostos da sociedade russa e mina a promessa de estabilidade. Um caminhão quebrando na Sibéria transforma diretamente a vida de um pensionista, uma mãe ou um estudante a milhares de quilômetros de distância em Moscou ou São Petersburgo em um inferno. Este efeito dominó está acelerando o cenário mais temido pelo Kremlin, o retorno da guerra para casa. O primeiro e mais visível impacto é o terrível declínio na qualidade da dieta das pessoas e o tributo biológico que isso cria. O aumento dos custos logísticos e a escassez de produtos forçaram os supermercados a uma escolha terrível, padronizando a inferioridade. Imagens de toda a Rússia mostram cidadãos tentando escolher vegetais e frutas podres, amassados e descoloridos nos supermercados. Isso não é apenas uma necessidade econômica, mas também uma profunda humilhação. O Kremlin está implicitamente enviando a seguinte mensagem aos seus cidadãos: vocês não são mais cidadãos de um país de primeira classe. Vocês são uma população de terceira classe que pode ser sacrificada pelo esforço de guerra e deve ser alimentada com comida podre. Esta situação está desencadeando uma inflação na saúde. Má nutrição, estresse e ansiedade constante levaram o já frágil sistema de saúde pública da Rússia à beira do colapso. Quando o efeito dominó se espalha da alimentação para a energia e o transporte, a vida desce ao completo caos. Em regiões fronteiriças como Belgorod ou subúrbios de Moscou, cortes de energia e escassez de combustível agora fazem parte da vida diária. As pessoas entraram em modo de sobrevivência porque não conseguem aquecer suas casas ou encontrar combustível para seus veículos. Na região de Moscou, o coração do império, os serviços de ônibus foram cancelados e as pessoas estão supostamente esperando por horas em pontos de ônibus no frio congelante. Quando o transporte público quebra em uma capital, isso significa que a capacidade organizacional do Estado foi eliminada. Quando o transporte para, os trabalhadores não conseguem chegar aos seus empregos, os médicos não conseguem chegar aos hospitais, os professores não conseguem chegar às escolas. Isso é um bloqueio nas capilares da economia. Esta paralisia logística e econômica também está alimentando uma profunda raiva de classe na sociedade russa. Enquanto as pessoas se atropelam no mercado por batatas podres, caviar e champanhe ainda são servidos nos restaurantes de elite de Moscou, ampliando as divisões sociais.
e a onda mais perigosa, pânico e acumulação. Assim como nos últimos dias da União Soviética, as pessoas começaram a estocar tudo o que conseguem encontrar, temendo que um produto não esteja disponível amanhã. Uma vez que a confiança é quebrada, não há caminhão de logística que a repare. O povo russo está perdendo a fé de que o Estado pode alimentá-los, aquecê-los e protegê-los. Neste ponto, a questão mais fundamental que vem à mente é: se não há comida aqui, nem aquecimento, por que eles não vão embora? Em circunstâncias normais, a migração em massa começa de lugares onde há escassez. No entanto, na Rússia de Putin, essa porta também está firmemente fechada. O povo russo está literalmente preso em suas cidades congeladas. As fronteiras ocidentais estão fechadas com vistos e sanções. As passagens aéreas para alcançar refúgios seguros como Turquia, Geórgia ou Ásia Central atingiram preços astronômicos que o cidadão russo médio já não pode sequer sonhar. Mesmo migrar dentro do país para regiões mais quentes ou mais prósperas tornou-se impossível. Isso porque o colapso logístico que mencionamos anteriormente afetou não apenas os trens de carga, mas também o transporte de passageiros. Os serviços de trem estão sendo cancelados e os voos domésticos não podem operar devido à falta de peças de reposição. Aqueles com dinheiro já fugiram da guerra. Para as dezenas de milhões de russos pobres que ficaram para trás, partir não é uma opção, apenas um sonho doloroso. A Rússia se transformou em uma enorme prisão a céu aberto sem paredes, mas também sem saída para seus próprios cidadãos. Olhando para o quadro maior, esses preços de pepino ou caminhões congelados não são simples contratempos logísticos. Eles são a declaração do colapso do famoso contrato social de Vladimir Putin com o povo russo. A Rússia está estrategicamente se tornando vítima de seu próprio tamanho. O estrangulamento logístico não se deve apenas aos altos ataques de MRS da Ucrânia, mas também às próprias dinâmicas internas da Rússia. A geografia não é mais o escudo da Rússia, é sua prisão. Não se pode administrar um país espalhado por uma área tão vasta sem uma rede logística funcional. E Putin, ao desperdiçar os recursos humanos que sustentam essa rede na linha de frente, cortou o sustento do próprio país. Isso é suicídio estratégico. Dizem que um exército marcha com o estômago, mas e se esse estômago estiver vazio? Se o soldado na linha de frente tem uma família faminta, quanto tempo durará sua lealdade? Esta situação também prende a Rússia no cenário internacional. Moscou, que se promove como o garantidor global de alimentos, apresenta a imagem de um Estado falido que não consegue alimentar seus próprios cidadãos. Essa fraqueza também é notada pelos aliados da Rússia. China, Ásia Central e até mesmo Belarus veem a decadência interna da Rússia e estão se posicionando de acordo. À medida que a dependência econômica e logística da Rússia aumenta, sua soberania se erode. Em breve, Moscou pode se tornar um estado dependente de outros, não apenas por munição na linha de frente, mas também por tomates no mercado, com as mãos atadas na mesa diplomática. Ainda mais assustador é que esta crise desencadeia a memória futura da Rússia. No subconsciente coletivo do povo russo, as filas de pão antes da Revolução de 1917 ou as prateleiras vazias durante o colapso soviético nos anos 1990 ocupam um lugar traumático. As imagens de hoje estão revivendo esses traumas. É aqui que está o tabuleiro de xadrez estratégico. À medida que o Kremlin militariza a economia para sustentar a guerra, estrangulará ainda mais a logística civil. Se alocar recursos para resgatar a logística civil, a pressão nas linhas de frente diminuirá. A Rússia deixou sua própria retaguarda vulnerável ao alocar mal seus recursos. As luzes se apagando em Belgorod, caminhões congelando em Chukotka e pepinos caindo no mercado negro em Moscou, tudo isso é o som de rachaduras nas fundações de uma estrutura colossal. E a história nos mostra que estruturas massivas como a Rússia não colapsam por um golpe externo, mas sempre de dentro, naquele ponto de ruptura quando as necessidades básicas não podem ser atendidas. Em última análise, os sonhos imperiais planejados por trás das paredes do Kremlin enfrentaram a dura realidade no caixa do supermercado e perderam. O colapso, anteriormente descartado como mera propaganda ocidental, agora se tornou uma realidade tangível na mesa de cada cidadão russo. A armadura invencível de Putin foi perfurada não por mísseis ucranianos, mas pelo silêncio de um caminhão abandonado ao seu destino em uma rodovia congelada. Um líder que prometeu vitória ao seu povo só pôde oferecer-lhes pepinos caros e batatas podres. As luzes que se apagavam e as prateleiras vazias não eram apenas um erro logístico. Este foi o colapso da legitimidade de um regime. E quando os livros de história escreverem sobre este período, eles não olharão para as linhas de frente para explicar como a Rússia perdeu a guerra, mas sim para aquelas geladeiras vazias. Porque a maior, mais silenciosa e mais mortal guerra
está agora na cozinha da Rússia. E nesta guerra, não há para onde o Kremlin fugir. O pânico não está mais à porta. O pânico agora está dentro de casa. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.